Começa agora o videocast Cena Política. Agradecer a você que está nos acompanhando pelo YouTube, no JC Play e também pelo Instagram. Estamos ao vivo no YouTube, no JC Play, toda sexta-feira aqui às 10 horas da manhã, no YouTube e também no Instagram do Jornal do Comércio, o Instagram do JC, ao vivo aqui, sempre com algum entrevistado, sempre conversando aqui sobre política e sobre o que aconteceu durante a semana, mas hoje aqui com Anderson Ferreira, ex-deputado federal, ex-prefeito de Jaboatão, e que está aqui agora para conversar com a gente sobre o cenário de Pernambuco. Seja muito bem-vindo. Olha, agradeço o convite e estamos aqui para falar de Pernambuco, falar de política. Estou bem à vontade. Estamos hoje com Romualdo de Souza, lá em Brasília, também conversando com a gente lá de Brasília. Fernando Castilho, Rodrigo Fernandes. Eu quero começar perguntando ao senhor, deputado, vou chamar de deputado que o presidente, viu? Prefeito. Presidente do partido. Presidente é o presidente do partido, é verdade, é o presidente do PL. Então, presidente, deixa eu lhe perguntar uma coisa. O senhor vai para uma eleição de Senado, tem muita gente que tem dito que o senhor é candidato ao Senado, que o senhor vai ser candidato ao Senado. O senhor tem o seu irmão, o André, que é deputado federal, deve ser candidato à reeleição. O senhor vai para o Senado, está certo já isso? Olha, eu estou pronto, preparado e querendo, né? Agora, a gente tem que... É muito cedo, eu acho que anteciparam demais essa questão da candidatura de Senado, de governo. E a gente tem que dialogar com a população, a gente tem andado muito no estado de Pernambuco, também com a classe política, né? E a gente tem ainda falta de definições ainda no cenário nacional. Uma candidatura majoritária, no caso do Senado, ela requer também uma composição partidária e local. Então, esse exercício vai ser feito em todos os lugares no nosso Brasil, né? Cada estado vai ter sua peculiaridade e uma leitura política diante de uma candidatura a presidente de direita. Vocês sabem que eu sou do campo da direita, sempre fui, né? É onde o campo que eu sempre militei. E nós temos, sim, essa percepção que vai haver um candidato de direita a presidente da República, e hoje existe um apelo muito grande da população de ter senadores de direita, não é? Até diante de todo o cenário que todos estão acompanhando, né, do Supremo, essa perseguição política que existe hoje. Então, vai ter um apelo nacional de senadores, e principalmente uma estratégia do nosso partido, o PL, né, que vai ter também uma estratégia de lançar candidatos a senadores por todo o Brasil. Uhum. Agora, como é que fica o PL aqui? Porque tem o senhor e tem o Gilson Machado, que se coloca como o candidato ao Senado também, inclusive quando não aparece em pesquisa, reclama, é uma confusão danada. Olha, mas vocês estão no mesmo partido, pelo menos por enquanto. Isso, no mesmo partido. Vocês sabem, assim, Igor, você acompanhou minha trajetória, o PL foi o meu primeiro e único partido, né? Eu sou praticamente um membro fundador do PL. Nós construímos essa legenda no Estado com muito trabalho. Hoje o partido se tornou o maior partido no Brasil. Conseguimos eleger aí 4 deputados federais nessa última eleição, 5 deputados estaduais. Quer dizer, é uma demonstração de força hoje no estado de Pernambuco que o PL deu nas últimas eleições. Lógico que houve uma candidatura minha ao governo, que isso potencializou também, né, a essa montagem de chapa, mas independente dessa candidatura, a gente já vinha construindo, não é, essa chapa. Todos acompanharam, eu decidi ser candidato a governador em cima da hora, porque a gente vinha em um outro movimento, né, e quando o Bolsonaro veio ao nosso partido, houve a necessidade de ter uma candidatura ao governo em Pernambuco, e a gente colocou o nosso nome à disposição, como sempre a gente tem feito no nosso partido. Então, quando a gente analisa hoje o cenário dentro do PL, né, a gente analisa que existem pré-requisitos que vão endossar ainda mais uma candidatura, né? É a viabilidade eleitoral. Primeiro, a gente quando analisa o quadro de pré-candidatos ao Senado, eu estou falando no campo amplo, não estou falando específico dentro do PL, até porque eu entendo a vontade do Gilson. Ele nunca teve um cargo político, um mandato político, né? Ele nunca teve, tentou 2 vezes e não teve êxito. Então há uma vontade, lógico, de pleitear um cargo como o Senado, como uma Câmara Federal, não sei, pode ter também isso no radar dele. Mas quando a gente analisa, por exemplo, os nomes que são postos para ser candidato, a gente tem que analisar que o eleitor está querendo também um quadro que tenha qualidade, né? Por exemplo, quem é que desse campo teve uma experiência administrativa no executivo
e no legislativo? Eu acho que vai ser uma leitura que o eleitor vai fazer. Porque um papel do senador é poder ter uma articulação no cenário nacional para capitanear recursos para dentro do nosso Estado. E a gente esquece muitas vezes nesse debate de direita, de esquerda, o que é peculiar numa atuação de um senador. Qual o trânsito que ele vai ter? Eu já dei uma demonstração clara. Eu fui deputado federal por 2 mandatos. Do primeiro para o segundo mandato eu tripliquei meus votos. Depois me elegi prefeito da segunda maior cidade do estado de Pernambuco, uma cidade que era dita como um problema, Jaboatão, né? Tinha um rótulo muito forte, já teve intervenção. Nós mostramos que Jaboatão deixou de ser problema para dar exemplo, criando ali uma gestão bem avançada, montando um complexo administrativo, que é uma planta horizontal, onde todas as secretarias trabalham juntos, sem divisórias de parede, não é? E a sala do prefeito tendo a conexão com todos eles, sem divisória de parede. São 1.100 funcionários públicos trabalhando juntos. E o prefeito ao lado ali, e nem barreira de parede tem. Quer dizer, algo inovador. Com isso, deu mais transparência, conseguiu dar mais agilidade, nós conseguimos avançar em iluminação pública, montando a maior PPP de iluminação pública no estado de Pernambuco. Não é? Hoje, praticamente, quase toda a cidade tem pontos de LED, ampliando ainda o parque disso. Nós conseguimos asfaltar 1.000 ruas, conseguimos fazer o maior parque da região metropolitana, conseguimos fazer um trecho de orla que é mais bonito do que o trecho da Avenida Boa Viagem. Quer dizer, foram avanços num período adverso. 5 anos de gestão, 2 anos e meio de pandemia. E a gente conseguiu apresentar esse resultado. Então, capacidade de buscar recurso no momento difícil, a gente teve. Capacidade de abrir essa interlocução no cenário nacional, a gente conseguiu atraindo recursos. E também de executar. Então, eu acho que esses são fatores, não é? Como uma questão também de musculatura política eleitoral própria. Vocês conhecem a minha trajetória. Eu vim de uma família política. Meu pai, ele teve 8 mandatos como deputado estadual. Meu irmão foi foi vereador mais votado 2 vezes, foi deputado estadual, foi deputado federal agora, o mais votado de Pernambuco e do Nordeste. Então a gente tem um time, a gente tem uma história própria que consolida um voto. Então cada adesão a esse projeto amplia ainda mais o raio de alcance. Então são fatores que eu acho que vão ser levados em consideração para o eleitor e para a classe política, para uma composição de chapa, se assim for, ou até para uma liderança nacional que precisa, sim, de ter um representante fazendo sua campanha aqui. Ô, presidente, agora, antes de chegar no eleitor, precisa ter uma decisão dentro do partido de quem vai ser esse candidato. O senhor tem a preferência do presidente nacional do partido, Valdemar Costa Neto, e o Gilson Machado, ele é o nome de Bolsonaro, né? O nome que o próprio Jair Bolsonaro já afirmou várias vezes que tem a preferência por Gilson. Como é que vai ser essa escolha? Quem é que no final vai tomar a decisão e vai dizer esse é o candidato do PL em Pernambuco? Olha, a gente, às vezes, uma história contada muitas vezes, ela se torna verdade. Há de convir que em uma entrevista o Bolsonaro falou assim: se dependesse de mim, Gilson seria meu candidato a senador. Ele deu uma entrevista numa rádio, mas ele falou em outra entrevista na frente do Senado, que aqui em Pernambuco também, isso 2, 3 meses atrás. Se dependesse, eu acho que você só observar, se você vê o vídeo, ele fala assim, se dependesse, lógico, cada um tem uma preferência, como o Valdemar tem uma preferência no meu nome. Preferência não é apenas uma questão de preferência, né? Não é uma definição, até porque o jogo da política precisa ser analisado várias equações, né? O nosso partido lutou com muito suor e muito esforço para chegar ao tamanho que chegou hoje, principalmente em Pernambuco. Então, a gente não pode tomar decisões assim midiáticas até pelo sentimento, sem uma análise completa do contexto político. Por exemplo, o que é que houve há 2 anos atrás? Né? Nós fizemos um movimento até para atender o pedido do próprio presidente Bolsonaro, que era lançar o Gilson candidato a prefeito. Veja, quem tem uma história dentro do partido e na cidade do Recife era o deputado André Ferreira, que foi o deputado mais votado. Só para você ter ideia, o Pedro Campos, o irmão do prefeito, candidato a deputado federal, teve 50 mil votos, o André teve 70 no Recife. André foi vereador 2 vezes mais votado, André foi deputado federal mais votado.
em Recife. Então, quem tinha um peso político para ser candidato era o André. Então, o senhor mas tá dizendo... a gente atendeu o pedido do presidente e colocou o Gilson. O que o senhor está dizendo aí, em 2024, o Bolsonaro, há 2 anos atrás. O Bolsonaro pediu que 2024... 2022. Não, 2024, desculpa. 24 prefeito. A prefeito, o Gilson fosse candidato. Ele pediu que vocês retirassem o nome de André para Gilson ser candidato. Não, numa discussão interna, discussão interna, quem tinha o tamanho para disputar essa eleição seria o André, vamos ser sinceros, e aqui bem franco, numa conta matemática, pelo tamanho político. E aí fizemos o exercício de quê? Atender o pedido. Não tem problema, porque nós somos soldados, eu me preocupo muito em fortalecer o partido. O meu projeto nunca foi um projeto pessoal, né? Eu faço parte de um projeto partidário. Então, o que for mais importante para a direita e mais importante para o partido, eu topo o desafio. Eu sempre fui assim. Eu não tenho um projeto meu, não é um projeto meu, mas é um projeto partidário. Então, quando eu olhei aquela leitura, olha, se você faz política aqui, quantos anos eu faço política em Pernambuco? Há muito tempo. Então, eu acho que quem tem um termômetro mais aguçado somos nós, que vivemos a cidade, vivemos o Estado. Então, vai dar errado. Avisei, mas me submeti aqui. Não, estamos aqui para ajudar, tá tudo certo. Teve a pior derrota na história de 30 anos numa eleição no Recife. Há 30 anos, o segundo colocado não tinha uma diferença de voto que teve. Quer dizer, já houve uma demonstração clara. E aí acontecendo o seguinte, ele tinha 2 anos com um recall de ter tido 300 mil votos no Recife para senador. Sim. Nenhum eleitor que votou nele para Senado votou nele para prefeito. Caiu para 130. Veja. Aí deixou outra coisa. Aí, o projeto, quando se torna pessoal, se implodiu uma chapa de vereador. Eu tive que tentar ainda amortecer ali para tentar papel de bombeiro. Por quê? Lançou o próprio filho candidato. Como é que você é candidato a prefeito, vai lançar seu filho? Você acha, de última hora, tu acha que os vereadores que compõem a chapa vão aceitar isso? Quer dizer, já criou um turbilhão de problema ali. Depois foi para uma rádio e para uma TV, para redes sociais, dizendo que não tinha ajuda do partido, com 6 milhões de fundo eleitoral dentro da conta de campanha dele. Aí dizendo, olha, não tenho 1 centavo de ajuda, porque queria 9. Quer dizer, consciência. Então, veja, tudo isso serviu de um aprendizado, que a gente precisa refletir mais, analisar bem, para que a gente não possa cometer os mesmos erros. Então, hoje, uma candidatura ao Senado requer uma composição partidária dentro dos partidos que compõem em Pernambuco. E quando eu falo em aliança, eu estou falando em aliança de partidos que têm o mesmo pensamento. Ou até uma candidatura independente, mas alinhada com a campanha nacional de presidente de direita. Porque eu acho que muitas pessoas não sabem a informação. Você pode ser até candidato a senador independente, sem ter um governador na chapa. Não precisa ter um governador. Não precisa. Imagine, um presidente de direita, vamos supor aqui, tem vários nomes, tem o Tarcísio, tem o Ratinho, que pode ser candidato, né? Você alinhar uma candidatura de Senado com esse candidato a presidente, rodando o estado de Pernambuco todo aqui, quer dizer, o eleitor de direita pode verticalizar esse voto ou não? Então, nós temos um potencial muito grande de eleger um senador de direita em Pernambuco. Só precisa ter maturidade, equilíbrio político e fazer uma análise correta, para a gente não cometer erros. Agora, a gente sabe que aqui em Pernambuco, não só em Pernambuco, no Brasil, a figura de Bolsonaro ainda é muito presente. Com esse apoio... Bolsonaro é a maior liderança do Brasil, principalmente de direita. Eu quero deixar aqui registrado, porque eu fui deputado com ele e ver o que ele se tornou hoje, realmente é um potencial que não tem... E aqui em Pernambuco ele já disse que tem essa preferência por Gilson, só acha que o PL, em escolhendo o senhor para ser esse candidato, essa divisão que aconteceu entre o senhor e entre o Gilson, esse eleitor bolsonarista, ele acompanharia o senhor ou essa divisão pode até acabar atrapalhando isso? O eleitor da direita poderia não votar no senhor por conta disso? Eu fui o candidato de direita em Pernambuco a governador e o candidato de Bolsonaro, né? Eu acho que é muito claro quando o nosso partido se posiciona diante de um único nome. Essa união ocorrerá sim, porque ela ocorrerá em todo o Brasil. E hoje a gente vê um PL e até o próprio líder de direita, o Bolsonaro, o presidente Bolsonaro, em ter um diálogo mais aberto que não tinha antes com os outros partidos. Quer dizer, esses partidos vão se unir em prol de uma única candidatura, eu não tenho dúvida nenhuma. E a minha história, vamos ser bem sinceros,
Eu tenho uma história de direito em Pernambuco. Eu fui o autor do Estatuto da Família quando era deputado, que se tornou a maior bandeira dos conservadores. Foi aí que surgiu o movimento conservador no Brasil. Porque até então, quem defendia pautas como a valorização da família era apenas evangélicos, era bancada evangélica. E quando surgiu o Estatuto da Família, que foi um projeto da minha autoria, aí uniu evangélicos e católicos. O próprio Bolsonaro me ajudou muito, que era deputado, mas era representado pelos católicos, não era evangélico. Então, quando a gente uniu forças, surgiu um movimento conservador. Então, até a piada, alguém chegar e dizer assim, ó, o Anderson não é mais de direita por conta de fulaninho. Não existe mais de direita e menos de direita. Existem pessoas que têm história, vida e trajetória política. Só basta você analisar a trajetória de cada um, você saber o campo que ele atua. Romualdo de Souza. Deputado, como vai o senhor? Tudo bem? Deputado, por gentileza, eu gostaria de ouvir a sua opinião a respeito de alguns aspectos que eu tenho escutado na Câmara dos Deputados. Aliás, me encontrei com o senhor semana passada aqui em Brasília. E aí, passando ali na porta do Jair Bolsonaro, onde ele mora, ouvindo alguns comentários na Câmara dos Deputados, eu lhe pergunto, hoje, para o PL, Bolsonaro é um peso morto que vocês vão ter de carregar até um dia em que ele venha a ser absolvido e possa recuperar a elegibilidade dele? De maneira alguma. Bolsonaro é a maior liderança política no país e também da direita. O nosso partido tem o que agradecer muito ao Bolsonaro pelo crescimento. Eu sou até suspeito de falar, eu fui o candidato a governador dele aqui em Pernambuco, eu fui deputado federal com ele, tenho uma dívida de gratidão porque ele apoiou o meu projeto Estatuto da Família e foi ali que a gente surgiu com o movimento conservador no Brasil. Quer dizer, eu fui vice-presidente também da Comissão de Direitos Humanos naquela época do Marco Feliciano. Você acompanhou muito as nossas audiências e o Bolsonaro era um deputado que fazia parte também dessa comissão. Então, nossa relação de amizade é daquela época. Eu não fui amigo de Bolsonaro como o Gilson, assim, recente, entendeu? Eu vim de uma trajetória lá atrás. Então, minhas posições... Era mais difícil ser direita naquela época, que nós éramos minoria, e eu não abria a mão das minhas convicções, e você acompanhou muito bem aí de Brasília quantos embates nós tivemos e a projeção que eu tive através desses posicionamentos. Então, o eleitor pernambucano, ele conhece muito bem a nossa história. Tanto conhece que quando o meu irmão, o deputado federal André Ferreira, disputou a sua reeleição agora recente, houve um fake news sobre a imagem dele, que seria de esquerda, abriu a urna, ele foi o deputado mais votado de Pernambuco e do Nordeste. Quem tem história consolidada não precisa estar provando e batendo no peito para dizer que é mais de direita ou menos de direita. Quem tenta fazer isso é quem não tem posicionamento, muitas vezes, e tenta incorporar algo que não é. A gente está recebendo aqui no videocast Cena Política a participação do presidente do PL em Pernambuco, o Anderson Ferreira. Fernando Castilho. Presidente, eu estava vendo aqui os números. Na última eleição para governador, o senhor foi o terceiro mais votado. Isso. 890 mil votos. O senhor teve 18... Ficou perto de ir para o segundo turno, inclusive. Perto de ir para o segundo, 890 mil votos. E num movimento muito forte, como o senhor já relatou aqui. Esse recall é o que o senhor pensa para disputar uma vaga no Senado, mas ele vai vir sozinho ou o senhor acha que precisa haver uma candidatura de direita em Pernambuco? Olha, eu vou passar uns dados assim que muitos não fizeram essa análise. A cidade de Olinda, Paulista, Abreu e Lima, Camaragibe, São Lourenço da Mata, Carpina, que compõem a região metropolitana, sempre tiveram tendências de esquerda, não é? PCdoB, em Olinda e tal. Foram gestados por isso. Por isso, São Lourenço da Mata sempre teve perfil de esquerda. Eu fui o candidato a governador há 2 anos atrás, né, há 3 anos atrás praticamente, que tive a maior densidade eleitoral. Fui o mais votado em Olinda, Paulista, Abreu e Lima, Camaragibe, Jaboatão. Quer dizer, como candidato a governador. Como candidato a governador. Algo que era surreal acontecer, mas a nossa trajetória política sempre obtivemos resultados assim de mais votados nessa região metropolitana. Então, obedeceu essa ordem, né, das pessoas na região metropolitana conhecerem ainda mais. Né? Não é que eu não fui votado em todo o estado, fui sim, mas
o que é incrível é saber essa densidade, que é a densidade de esquerda, a predominância de esquerda, e eu como candidato, com a foto de Bolsonaro, sendo o mesmo número, 22, obtido o resultado que eu obtive. Né? E quando a gente vê uma análise hoje da realidade de uma campanha ao governo, né, num cenário polarizado entre Raquel e João, se a gente dividir o Estado no meio, um ficaria com a proporção de 50, outro 30, um 40, outro 60, e vamos assim. Correto. Quando chega na região metropolitana, ela corresponde quanto? 42%. 42. Não é isso? Então, vai ser definitivo para definir, assim, para quem sairá eleito. A definição vem mais dessa parte da região metropolitana, pela polarização. Deu para entender? Não estou dizendo que a região metropolitana é difícil, mas na conta matemática, É o quem fiel da sair balança. forte na região metropolitana obtém um resultado maior. Não é uma conta? É. Então, hoje, a gente analisa. Eu tenho essa densidade muito forte na região metropolitana. Não é que eu não seja votado. Pelo campo que eu defendo da direita, nós temos voto em toda a região do Estado. Mas isso potencializa, então isso potencializa também uma composição de uma chapa. Concorda? É matemática. Eu tenho duas opções. Ou o PL caminha só numa verticalização com voto de direita a presidente da República. E apresenta uma chapa, Que governador. Não apresentaria. Não, Sim. Até porque Sei. eu atrapalharia a composição do Senado. Certo, certo. Eu acho que era massificar o potencial que a gente tem. Ou você compõe uma chapa para que possa também agregar para ambas as partes. Uma chapa para o governo nunca foi considerada. Para 26. Não, Pra nunca 26 foi. não. Nunca foi. É porque tem muito curioso e que usa o partido para tentar falar sem ter propriedade do que está falando. Infelizmente, hoje, o nosso partido cresceu, temos bons quadros, mas também tem quadros que pensam só em si e fazem um jogo que atrasa Pernambuco. Isso é muito ruim. Presidente, como é que o senhor avalia a gestão de Raquel Lira? em Olha, Pernambuco? ela tem se esforçado muito, tem um potencial muito grande para poder ainda ter muitas entregas. Ela pegou um estado completamente sucateado, com 16 anos do PSB aí, que trouxe muito atraso e trouxe também muito problema político para a classe política, de não aguentar, aquela fadiga do voto. Então ela assumiu, como qualquer um de nós que estávamos na disputa, um grande desafio. Né? Primeiro tem que arrumar a casa, segundo tem que fazer o dever de casa, que é arrumar, e segundo é começar a dar novos parâmetros. Né? Eu digo porque eu sei muito bem o que é pegar no serviço difícil. Eu peguei a cidade de Jaboatão completamente sucateada, mas em 5 anos, é como eu disse a você, a gente conseguiu rearrumar a casa e apresentar resultados. Ela ainda está no tempo de poder apresentar ainda mais resultados. E eu acredito que ela fará. Dando tempo, ela é muito esforçada, ela corre muito para poder apresentar esse resultado, mas existe hoje um campo que trabalha contra o próprio Pernambuco. E essas coisas às vezes me deixam chateado, porque O senhor fala isso dentro da Assembleia na Legislativa? classe política em si. Classe política. Em classe política em si, tem gente que parece que torce contra, 24 horas torcendo contra. Não, eu não torço contra Pernambuco. Não é? Então, essa postura não vai ajudar a ninguém. Eu acho que não ajuda nem o campo da oposição, e muito menos o governo, que está tentando apresentar resultado, né? E lutando, apresentando, mas eu digo assim, podia apresentar muito mais. Né? Então, essa consciência tem que partir da classe política também. Que é hora de parar, deixar as diferenças de lado e saber quem está em jogo é o nosso Estado. Isso serve para o Brasil, viu, Igor? Desculpa ele interrompendo, mas indo dentro do mesmo contexto, você vê no Brasil, discussão hoje, tem tantas pautas que a gente precisa discutir no Congresso, né? E o governo federal precisa apresentar. Ninguém fala mais da roubalheira do INSS, ninguém está preocupado. Aí só fica naquele debate para trás, para frente, para frente, para trás, para frente, e não se legisla, entendeu? É Supremo querendo legislar. Você parou. Esse reset tem que ser no Brasil inteiro. Dentro da Assembleia Legislativa, o PL está como independente ainda, né? Oficialmente é independente. Desde o início. Desde o início, oficialmente, ele está com independente. Vota muito com o governo, até pelo que o senhor disse de não atrapalhar o Estado, mas independente. Vai ser assim até o fim ou...
Olha, o caminho da independência... Existe a chance de o senhor ser candidato ao Senado na chapa com Raquel Lira e esse caminho da independência? Olha, a construção política pode ocorrer a qualquer momento, na verdade. Eu não tenho dificuldade com a Raquel, eu sempre tive uma boa relação com ela, todos sabem, a gente passou 6 meses andando junto num movimento que era Levanta Pernambuco, e numa composição. Aí de última hora o Bolsonaro veio para o nosso partido, a gente teve que reorganizar, até porque eu sou partidário, eu sou de cumprir missão. E aí eu sabia da necessidade de ter uma candidatura, porque tinha um presidente da República no nosso partido. Então ela teve, assim, total entendimento, né? Mas naquela época a gente vinha numa composição ali, vinham juntos, né? Um pro Senado, outro pro governo, e assim... No início era o senhor, Raquel e Miguel, depois Miguel saiu. Não, nunca Miguel... foi. Sempre foi eu e Raquel. Não, mas a conversa era os 3, mas depois ficaram só vocês dois mesmo, e quando começou de verdade... Era o seguinte, no início era ventilado o nome dos 3, porque sim. nós 3 éramos oposição, e éramos prefeitos de Petrolina, Caruaru e Recife. Sim. Então... Aí o que é que ocorreu? O Miguel, acho que foi para um partido, não me lembro, na União na época. Foi para a União Brasil. Aí na hora que foi para a União, teve um movimento ali e começou a andar se colocando como pré-candidato. E eu e Raquel ainda estava naquele... Ele se antecipou, né? Aí ele... Mas é muito novo, aí às vezes a ansiedade, né, toma conta. A gente tem uma certa idade... Você acha que ele está se antecipando também com a coisa do Senado? Não, não, perfil. Cada um tem seu perfil, né? Eles fazem política de uma forma, eu faço com muito equilíbrio. Eu sou mais um perfil assim, estilo Tarcísio. Eu sou muito técnico, muito equilibrado, né? Eu tenho muito cuidado, porque eu estou nisso já faz muito tempo. Então eu aprendi que tudo tem que ter paciência. Eu soletro a palavra paciência. Romualdo de Souza. Ô, deputado, por gentileza, o senhor citou aí o nome do Tarcísio Gomes de Freitas, o provável nome da direita conservadora candidata à presidência da República, embora tenha outros nomes, mas e aí já se fala também no nome para vice de Tarcísio. O senhor tem conversado muito com Valdemar Costa Neto, e Valdemar Costa Neto tem falado para alguns interlocutores que o Nordeste precisa ter um candidato aí para se juntar a um outro candidato, a uma candidatura do sul do país. O senhor acha que poderia ser do Nordeste um candidato a vice para essa composição com o Tarcísio Gomes de Freitas? Deixa eu fazer só uma correção. Eu não disse que o nome seria Tarcísio, até porque o nosso partido tem uma liderança, que é Valdemar Costa Neto, e o presidente Bolsonaro. E Valdemar sempre disse que o nome que será colocado é o nome que Bolsonaro assim indicar. A gente citou aqui apenas do perfil, que eu disse da questão do meu temperamento, que eu disse meu temperamento é mais tranquilo, mais equilibrado, mais técnico. Eu tenho muito estilo parecido com o de Tarcísio. Não foi colocando Tarcísio, porque amanhã aparece, o Anderson está dizendo que Tarcísio é candidato a presidente. Não foi isso que eu disse, viu? Me ajude aí, até porque quem define isso dentro do PL se chama o presidente Bolsonaro e Valdemar Costa Neto. Mas assim... respondendo dentro do contexto que você colocou, eu acredito sim que haverá uma composição, mas nem Pernambuco não tem um nome sendo colocado para compor uma chapa, até porque não tem nem definição de quem será a cabeça da chapa. Imagine a vice. Tá bom. Eu tenho uma colocação sobre essa questão da colocação do Tarcísio. Como é que o senhor analisa o potencial de Tarcísio? Veja bem, ele é um governador bem avaliado no estado dele, é a segunda economia do país, e que precisaria de, primeiro, se apresentar como candidato, segundo, conseguir obter o apoio da família Bolsonaro, e aí não é só o presidente da família Bolsonaro, e disputar esse campo da direita sem ter a garantia de que não teria um outro candidato. O senhor acha que ele vai? Olha, ou ele vai ser obrigado a ir? Não, ele para disputar, eu acho que ele só disputa no PL, né? Isso é algo que, para ter o apoio, acho, do presidente Bolsonaro, se houver esse tipo de movimento, ele só disputaria se fosse no PL. Segundo Tarcísio, eu conheço Tarcísio, só para vocês fazerem uma leitura aí, só para vocês entenderem, eu conheço Tarcísio desde 2012. Ele era diretor do DENIT. O Ministério do Transporte era ligado ao nosso partido. Dilma, né? O governo Dilma. Ele era diretor do DENIT. E eu tenho fotos, reuniões, até com o governador na época, que a gente, como tinha um ministério, o governador era Paulo
para ir no ministério, pedia aos deputados, principalmente no meu caso, que eu era o deputado e tinha indicado na época o Seba para ser o secretário aqui. Eu era presidente do PL no Estado. Sim. Como sou até hoje. Aí, o que ocorre? Tarcísio participava das reuniões. Então, aí o destino nos encontrou numa eleição para governo, né? Ele sendo candidato a governador em São Paulo, eu em Pernambuco. Né? E eu nunca perdi esse contato. Há 4 meses atrás, tive um encontro com ele em Brasília, ou em São Paulo, né? Ele fez questão de bater um papo. Eu estava muito curioso sabendo dessas movimentações. A gente se encontrava em atos específicos de movimentos, né, partidários e políticos, né, de direita, mas aí a gente bateu um papo longo. Eu tive um contato com ele em São Paulo e uma boa reunião. Então, eu conheço Tarcísio, sei que é um cara muito preparado, né? Ele é diferente, ele pensa assim diferente de um político, entendeu? Qualquer político iria para uma zona de conforto, né? Ele tem uma reeleição ali garantida, mas eu acho que o espírito público dele e o desafio é um cara diferente. Eu acho que ele toparia sim. Mas eu volto a dizer, essa decisão vai partir do presidente Bolsonaro, lógico, tem que partir dele também, porque ele é que vai... Tem que sair do partido, né? Tem que sair do republicano para ir para... Mas ele ali tem boa relação, tanto com o republicano como o PSD, né? E com o PL. É o único cara ali que tem 3 partidos que pode podem... escolher por qual vai disputar. Mas para ele disputar a presidência, ele só disputa se for pelo PL. Aí eu não tenho nem dúvida nisso. Eu tenho uma pergunta também sobre isso, sobre Bolsonaro no PL, mas Rodrigo tem... Eu queria voltar aqui à composição da chapa aqui em Pernambuco. Igor perguntou da sua possível aí composição de chapa com a governadora Raquel Lira. Recentemente o senhor teve alguns encontros com o também deputado federal Eduardo da Fonte, que é o presidente estadual do PP, um grande aliado da governadora, que também está brigando aí internamente com o Miguel Coelho por conta da federação, para ver quem que vai ser o candidato da federação ao Senado. O senhor acha que essa chapa, numa possível aliança sua com a governadora Raquel Lira para o Senado, o Eduardo da Fonte seria o outro nome ideal para compor essa chapa, já que são 2 vagas para o Senado? São dois nomes, né? E você tem que ver conta de tempo de televisão, já é a básica, né? Na política, a gente tem que ser muito pragmático. Se você juntar os 6 partidos que está com Raquel, não dá o tempo do PL de televisão. Quer dizer, a governadora, para dobrar o guia eleitoral dela, teria que ter o PL dentro da composição da chapa. Ok? E imagine Eduardo da Fonte com o PP e o União. Quer dizer, potencializa, passaria a ter o maior tempo de televisão da oposição com o pé nas costas, como diz o linguajar popular. Uhum. Quer dizer, eu acho que composições como essa agregam numa candidatura majoritária. Essa conta que eu digo desde o início não depende apenas de uma vontade minha de ser. Depende de um conjunto de fatores que agregam e fortalecem ainda mais o palanque para uma candidatura ao Senado do PL. Essa conta tem que ser feita. É melhor aqui ir num discurso romântico ou no pragmatismo que obriga hoje a gente fazer essa análise, né? Aí as pessoas dizem assim, mas qual é a dificuldade? Não, essa decisão tem que ter tempo, maturidade para ocorrer, para ambas as partes, né? Isso tem que ser uma via de mão dupla. Não acho que o PL vai compor qualquer chapa sem ter um espaço que dê o tamanho que o PL tem em Pernambuco. Nosso PL não vai ser usado, nosso partido não vai ser usado. Nosso partido não veio para ser coadjuvante, mas sim protagonista. Até porque temos quadros fortes dentro do partido, densidade eleitoral, tempo de televisão. Vou fazer outro cenário aqui. Uhum. Aí é um cenário que me ajuda, tá? Mas eu tenho que ser, para a gente fazer uma conta bem franca. A primeira vez que Pernambuco, no caso, deu topando o desafio, que eu não tenho dificuldade, mas criando a oportunidade e um conjunto de fatores que agreguem para isso, tem um segmento evangélico, né? Que eu seria o único candidato com a densidade eleitoral dentro do segmento evangélico, o maior tempo de televisão que agregaria, o voto de direita e ainda o voto metropolitano, que é quase decisivo hoje na reunião. São 4 fatores que agregam. E quando eu falo em segmento evangélico, eu queria até aproveitar essa oportunidade para fazer uma leitura engraçada, porque às vezes as pessoas dizem assim, segmento, eles usam a fé. Olha, eu sou evangélico por convicção, porque fui criado no lar cristão. Eu nunca utilizei o púlpito de igreja
para ser candidato. Ao contrário, quando eu fui candidato foi quando meu pai não tinha apoio, perdeu o apoio da Assembleia de Deus na época. Não era isso? Isso aí eleito deputado federal. Quer dizer, eu vivo dentro da igreja durante todo o tempo da minha vida. Eu tenho um projeto, que é o Projeto Libertador, que é um impacto evangelístico em prol da família, que eu realizo há 26 anos. São eventos, shows que a gente faz em bairros. Não se fala de política. As pessoas sabem que eu sou político. Mas ali é por conta da minha convicção como cristão. Não tem nada a ver. O que eu acho engraçado é chegar agora... Cara, eu chego na igreja, tem tanto político na igreja. Tanto político. Se que eu dizendo olho da igreja, assim... né? Não, é de todas as tribos, viu? De todos os partidos possíveis e imaginários. E estão ali dentro. Aí eu fico olhando assim e fico dizendo, mas só agora que estão aqui? Então, é um alerta até para quem é do segmento evangélico, né? Não é que não é bom. Eu fico até feliz de ver eles ali, porque eu digo, pelo menos estão tendo um momento, 2 horas, escutando a palavra, que eu acho que eles não tinham paciência para escutar 2 horas a palavra de Deus durante esse tempo. Mas período eleitoral, eles gostam. Eu acho que gostam, né? Que passar 2 horas no mínimo dentro da igreja. Mas assim, para mim, que sou cristão, que sou evangélico e que tenho esse hábito durante toda a minha trajetória de vida, é um pouco estranho. Como é que o senhor... Eu perguntei sobre queria Raquel... só, Igor, se você me permitir, quer dizer que o senhor fala, seria um cenário que a gente está traçando aqui, seria Raquel... A chapa seria Raquel, Anderson e Vocês Eduardo estão da fazendo Fonte. essa chapa agora, né? Eu tô anotando aqui. Tá anotando aqui, né? O que ele falou aí... Raquel, Anderson e Eduardo da Fonte. E Raquel? Vocês estão fazendo a chapa, né? Mas assim, eu digo, se a possibilidade de ter eu digo, quem é que agrega com um projeto de cada um, correto? Um agrega com um ponto, outro agrega com outro ponto, outro agrega com outro ponto. Eu quero dizer que eu não tenho dificuldade em dialogar. Entendeu? Eu só não dialogo com a esquerda, por conta do posicionamento da minha história política. Aí, esse tipo de diálogo não dá para fazer. Então, me limita por esse aspecto, por esse ponto de vista. Eu lhe perguntei sobre Raquel, agora eu vou lhe perguntar sobre João. O que é que o senhor acha da gestão de João na prefeitura e da posição de João, das ações de João como político? Olha, como eu acabei de dizer, né? O que nos afasta é essa dependência que o PSB sempre teve do PT, né? É impressionante. Eles se misturam ali quando se convém, né? E se separam também quando lhe convém. Então, para mim é difícil um tipo de aliança com pessoas que possam mudar da noite para o dia. Posicionamento é algo que a gente tem que ter e principalmente agora. A política está exigindo muito isso, até por conta das redes sociais, né? Posicionamento claro. Então, eu acho que é importante quando você define o lado que você caminha. Por exemplo, meu lado está definido. Eu não caminho com o PT, com Lula. Não caminho com o PT nem com Lula. Então, esse campo ficou definido. Eu acho que o que hoje atrapalha um político é quando ele tenta ficar assim, em cima do muro, sabe? Eu acho que essa eleição não vai permitir as pessoas ficarem em cima do muro achando que isso vai ter vantagem, né? Dizendo, não vou me rotular, eu não vou... Não é extremismo. Veja só, eu nunca fui extremista. E minha biografia demonstra isso. Mas o senhor acha que João fica em cima do muro? Eu digo na questão de João, é definido o posicionamento dele. E que não dá, para mim, estar ao lado dele por conta desse posicionamento definido dele lá. Mas eu estou falando do passado dele. Sim. Ele disputou contra o PT, brigando com a prima, não foi assim? E era dizendo que o PT, esculhambando, dizendo que a cena do crime, tudo. O Alckmin, o vice-presidente da República, falou que o ladrão voltando à cena do crime, algo dessa forma aí com Lula, e de repente é o vice de Lula. Quer dizer... Eu não consigo, na minha cabeça, entender esse tipo de comportamento. Agora, em 2022, a governadora Raquel Lira foi eleita sem declarar apoio a um presidente da República, né? Acho que foi a única no Brasil que foi eleita sem declarar apoio a Lula ou a Bolsonaro. Para 26 agora, Lula deve seguir com o PSB de João Campos. A diferença foi 1%, né? Para o segundo turno. A diferença não foi 1%?
né? Eu acho que aí esse 1% teve vários Mas fatores. aí, para não foi agora, para apenas... 26, se a gente bater nessa tecla de que o senhor teria uma chapa com a governadora, se ela mantivesse esse projeto, ela não tem nenhuma restrição ao presidente Lula, como é que ficaria o senhor nesse cenário? Eu não acredito que nessa eleição vai caber um espaço neutro. Eu não acredito. Eu acho assim, se houver nomes de direita que possam ter essa junção que vai ter de partidos como PSD, como republicano, vai fazer um grande movimento. Eu acho que o país em si vai precisar disso. É como se desse uma nova esperança para o que está ocorrendo hoje no Brasil, no cenário nacional. Então, não dá para ficar nesse meio termo. Eu acredito que isso... eu não vejo uma campanha de o cara fazer aqui um segundo plano de Lula. Eu confesso a você, eu quero ver quem vai segurar esse caixão ano que vem de Lula. Eu quero ver hoje em Pernambuco, que eu já vi ele soltar rapidinho na eleição do Recife aí, quando foi atingido o PSB, atirou em cima do PT. Ligeiro. Então, não se iluda não senhor diz daqui para lá. em relação ao quê? Há um apoio nacional de um candidato. Ah, sim. O senhor está dizendo o quê? Que se Lula não estiver bem, O PSB pula fora? Eles escondem. Você vê, na campanha de João agora, o PT estava lá, mas quase não aparecia, né? Parecia que não existia o PT dentro da campanha de João. Não foi assim ou não? E quantos eleitores de direita votaram em João? Que não votaram em Gilson? Não foi assim? Porque quem teve 300 mil votos caiu para 130, quer dizer, o próprio eleitor de direita que votou nele para senador não votou para prefeito. Esse votou em quem? Então, você acha que o João, quando ele precisa, do isso voto tá da dizendo? direita, ele esconde Lula? É isso. Não tem, ele fez isso já. Ele até atirou no PT na hora que estava disputando contra o PT. Uma coisa é uma campanha de ideias, outra é uma campanha pessoal. Ele foi para o embate, dizendo que no governo dele não teria nem membros do PT. Não foi assim? Me refresca a memória se eu estiver errado. E depois estava aquela confusão, porque levasse para a briga familiar entre ele, se quisesse ir para o campo pessoal. Mas ele levou para o campo pessoal o Lula, levou o PT, levou tudo. E agora, no outro dia, eles são um militante. Sou um soldado do presidente Lula. Quero ver o ano que vem, quando essa avaliação cair, surgir um candidato de direita que vá tomar a dimensão que eu acredito que grande dentro de Pernambuco, não tenho dúvida nenhuma, em Pernambuco será também. Então, no instante, vão ter esse cuidado, né, de dimensionar o tamanho e o peso da participação do PT dentro da chapa deles. Aí eu olho para o outro lado. Será que a Raquel aqui vai querer? Eu não sei. Realmente eu não sei. Mas é escolhas, cada um faz as suas escolhas. Eu já fiz a minha. Eu estou do lado oposto do PT. Romualdo de Souza, para a gente... Rodada final aqui. Deputado, por gentileza, por que o fascínio da direita pelo Senado Federal? De repente, todo mundo quer ter uma bancada esmagadora no Senado Federal, que não tem nada a ver com o tempo de rádio e televisão, muito menos de fundo partidário. É apenas para dar uma enquadrada, quando necessário, no Supremo Tribunal Federal? Ou tem algo além que o senhor vai nos contar agora? Não, eu acho que é bem simples, é até mais simples do que a gente imagina. A direita sempre se preocupou em fazer a maioria na Câmara dos Deputados, pelo volume, o número, pelo exército, mas viu que o pragmatismo fala mais alto. Tudo que se aprova na Câmara passa pelo Senado, e quem tem um voto final é o Senado. Então, para se ter um presidente, e a gente teve um presidente de direita, viu que a dificuldade maior não era nem a Câmara, era o Senado. Então, hoje mudaram a estratégia. Não é que não vai ter um número forte na Câmara, isso já tem e continuará tendo, mas precisa ampliar no Senado. Então é cirúrgico, é mais um movimento cirúrgico da direita pelo Brasil. Rodrigo Fernandes. O presidente, aqui no PL do Recife houve uma confusão aí mais recente, né? Primeiro o Gilson deixou a presidência, assumiu o vereador Paulo Muniz do Recife, depois ele foi expulso do partido, ele já foi expulso do partido. Esse assunto já foi completamente tratado, né? Mas aí quem é que... já existe um novo presidente do diretório do PL Não, do Recife? agora ele ficou desativado para a gente ter uma próxima reunião, na próxima semana. Eu estou em Brasília, estou com o Valdemar e a gente vai definir aí o que é que fica mais... tudo na paciência. A gente tem que ter dar tempo a tempo, até para poder não tomar nenhuma decisão precipitada. O senhor falou muito de Pernambuco, né? E não falou de Jaboatão.
O senhor pegaria uma corrida... Porque Jaboatão está no meu coração. Certo, mas veja bem, o senhor pegaria uma corrida de Uber ou de 99 de moto com o prefeito Mano? Qual é a dificuldade, né? Como é que está a relação, a relação sua melhor, essa corrida com de o moto prefeito? seria Não, olha, só para vocês entenderem, Tá tranquilo, o Mano, ele é concunhado do meu irmão. Resta dizer que André, a esposa de Mano, é irmã da esposa do meu irmão. É praticamente família, somos família, não tem... de casa, Mano tem 20 e poucos anos, já quase 30, dentro da nossa estrutura política. Né? Eu, para fazer o movimento que eu fiz, eu não poderia deixar... Jaboatão não deixar fazer um movimento de avançar em Pernambuco sem que eu pudesse deixar em Jaboatão uma pessoa que tocasse, né, e representasse à altura o que a gente construiu, a transformação que a gente fez. E graças a Deus, eu tenho um perfil diferente, Castilho. Eu acho que isso é até um pouco fora da política. A gente via prefeitos que saíram, faziam seu sucessor, né, e ficava lá 24 horas, parecendo que era o dono. Não é assim? Tutelando, né? Eu já fiz ao contrário. E fui criticado no início. Rapaz, como é que você faz isso? Eu digo, não, imagine, eu disputei 3 eleições em Jaboatão, vitoriosas. 2 de prefeito e 1 de governador, que foi o mais votado. Concorda? Uhum. Como é que eu ia fazer com que a pessoa, o cara que nunca foi político, nunca disputou uma eleição, como é que eu ia fazer a população? É só questão de raciocínio, eu sou de estratégico. Ia ser eleição 2 anos depois, não ia? Sim. Depois da minha? Sim. O que é que meu adversário ia falar 2 anos depois? O argumento do meu adversário. Não precisa ser gênio, nem cientista, né? Era dizer assim, aquilo ali é um poste, né? Assim, que é o linguajar popular. O que é que eu fiz? Eu fiz, de 2 anos, eu disse, tem 2 anos para provar que você tem capacidade, que você é que comanda, que você é que toca, para as pessoas saberem que vai ter uma pessoa que vai cuidar, e tem que ser você, não sou eu. Até porque o discurso dos adversários vão ter. E às vezes as pessoas chegavam assim e diziam, mas rapaz, você não está indo lá, você não está... Eu digo, olha, se eu chego, é confuso na cabeça do eleitor, né? Já cria um desconforto que o cara chama logo de prefeito. Na frente do prefeito atual. Não é assim ou não? Prefeito, eu digo, rapaz, como é que as pessoas vão entender? Então, é o filho que você quer que ele cresça e diz, vai estudar fora e solta a mão. E às vezes até o humano tinha aquela insegurança. Rapaz, eu digo, as pessoas vão achar ruim falar de você. Eu digo, não, tem problema. Eu sei o que estou fazendo. As pessoas precisam entender que o comando agora é o seu. Então eu sou desprendido de vaidade. Eu não tenho essa... Até porque eu acho assim, são contribuições que você dá e ciclos que você encerra e começa um novo ciclo. Então você tem que estar desprendido disso para ter essa maturidade e poder potencializar qual é o seu projeto. Vamos lá. Se o Mano não fosse eleito prefeito, né? Reeleito, no caso. A derrota era minha? Então eu precisava de quê? Que ele fosse eleito. Ah, estou tirando o protagonismo dele? De jeito nenhum. Aliás, eu estou botando um grande protagonismo nele. De dizer a capacidade que ele teve, de mostrar às pessoas que ele era capaz, mas tinha um suporte. Lógico, ele não era marciano, ele não pousou em Jaboatão da noite pro dia, não foi um marciano. Ele veio de uma incubadora que era Anderson Ferreira, família Ferreira, concorda? Não adianta, fui eu que ingressei. Ele não foi nem o meu vice no primeiro mandato, foi meu vice no segundo. Agora, aí ele se reelege, está lá. Lógico, tem um projeto, quer botar a esposa para ser candidata. Tudo bem, não estava lá na convenção. Lógico, para mim, se eu fiz 5 deputados estaduais, qual a dificuldade de a gente não ter mais uma? Então não existe problema, porque na política as pessoas estão acostumadas a ter essa guerra, né? Todo vice trai, né? Não é assim ou não? Todo vice traz, já te tornou. Então, eu sempre. A gente faz política diferente. Eu não tenho esse. Até porque o povo, quando diz assim, todo vice trai, o cara gosta da traição, mas não perdoa o traidor. Não é isso? E eu acredito que a maturidade política e que nós construímos com um certo tempo, e Mano ao nosso lado, deu uma demonstração clara que a gente, junto e da forma que se faz, se cresce todo mundo. Como ele nunca sonhava na vida em ser, se tornou, entendeu? Então, é equilíbrio. E tá tudo certo, viu? Agora eu até me assustei, eu não entendi nem a pergunta. Eu queria saber se o senhor pega com Mano
faz uma corrida de Ubermoto daqui para Jabotão. Não, eu faço em Pernambuco inteiro. Ah, tá certo. Então pronto. Para É isso aí. encerrar, para encerrar, deixa eu lhe perguntar uma coisa sobre os Bolsonaro. Eduardo Bolsonaro tem dito que, se for o caso, vai sair do PL, vai levar os apoios, vai levar todo mundo que está no PL, que é da família Bolsonaro e tudo. Se houver essa possibilidade de simplesmente os Bolsonaros saírem todos do PL? Eu acho difícil. Eu acho assim que Valdemar tem sido muito correto com o Bolsonaro. Tem cuidado, tem dado o protagonismo que eles merecem, né? Tem sido claro essa postura de Valdemar. E Valdemar é um presidente de um partido que tem um respeito de todos em Brasília, de todas as frentes políticas e de todos os líderes partidários, pela palavra, pela postura. Então, eu não vejo esse tipo. Ele cuida bem. Até você vê, eu cheguei lá órfão, né? Sem pai, porque meu pai estava aqui no estado de Pernambuco, e ele cuidou de mim e me tornou assim. E eu, graças a Deus, a gente se tornou grandes amigos, e eu tenho ele como um segundo pai na política. E eu acho que a demonstração clara de tantos gestos que ele tem feito no longo dessa nossa trajetória demonstra esse carinho e esse cuidado. Então, a gente sabe da capacidade dele. Eu acredito que o Eduardo deve estar, assim, é muito confuso esse cenário, né? Não é fácil você ver uma perseguição em torno do pai, às vezes vai no excesso e fala as coisas, mas eu não quero fazer comentários, até porque eu não estou tão atualizado, né? Porque eu não vivo ali naquela bolha, entendeu? Para saber o que um comentou às vezes. Aí, às vezes, quando chego em Brasília, eu me atualizo. Para a semana, eu posso me atualizar e dizer alguma coisa a vocês. Obrigado. A gente conversou aqui, boa conversa com Anderson Ferreira, presidente estadual do PL, ex-prefeito de Jaboatão, ex-deputado federal, se encaminhando aí para uma candidatura ao Senado, pelo jeito, né? Fala. Aí eu vou usar uma linguagem de crente pentecostal. Eu digo, fala Jeová na boca desse profeta. Tá bom. Obrigado então, Anderson. Obrigado a todos vocês que nos acompanharam até agora. E a gente vai encerrando aqui o videocast Cena Política. Muito obrigado. A gente volta na próxima sexta-feira, pela manhã, aqui às 10 horas da manhã, no YouTube e também no Instagram, ao vivo também no Instagram. Tchau, tchau. Valeu.